A bordo do navio de Ulisses, a tripulação está em pânico total. Caríbides e Sila, as duas monstras mais formidáveis de todos os oceanos, foram libertadas. Apesar de paralisado pelo medo, Ulisses segue à risca as instruções que lhe foram dadas pela feiticeira Circe. Mantenha-se no rumo e deslize entre as rochas que ameaçam esmagá-lo. Se você tentar escapar, cairá imediatamente nas garras de Sila e será despedaçado por um monstro ainda mais temível que Caríbides. O timoneiro agarra o leme com força, enquanto o navio de Ulisses, fustigado pelas ondas, desliza entre as rochas errantes, rapidamente seguido pelos outros. Paralisados pelas rochas que ameaçam-los, os homens a bordo dos navios, que fecham a retaguarda, mantêm os olhos fixos em Caríbides. Tanto que se esquecem de Sila, ainda a espreita por perto. Num piscar de olhos, a monstra salta das ondas no próprio local onde estão posicionados os últimos navios da frota de Ulisses, despedaçando-os em 1000 pedaços. Os rugidos abafam os gritos de horror dos marinheiros, enquanto os membros hediondos de Sila os agarram e dilaceram. No navio da frente, Ulisses e seus companheiros olham para trás impotentes, enquanto seus homens são mortos e os 3 navios são despedaçados em 1000 pedaços. Os infelizes companheiros, que nunca mais verão Ítaca, uivam de terror enquanto Sila os devora antes de mergulhar de volta nas profundezas. A frota de Ulisses, agora bem pequena, mal se move. O vento empurra Ulisses e seus companheiros para outra ilha próxima. Todos temem que algum novo feitiço seja lançado sobre eles. Mas as esperanças são reavivadas quando descobrem que a ilha é coberta por prados verdes com belos rebanhos de ovelhas pastando. A ilha parece um lugar acolhedor, longe dos monstros e das tempestades. Talvez seja finalmente um refúgio de paz no coração de sua odisseia. Ulisses, no entanto, reluta em desembarcar. Esta é a ilha de Trinácria, lar dos rebanhos pertencentes ao deus Hélio. Um Ulisses desconsolado relembra o aviso que lhe foi dado por Tiresias, o adivinho cego que conheceu no inferno. Ao indicar-lhe a rota que deveria tomar de volta para casa em Ítaca, Tiresias advertiu que um grande perigo o aguardava na ilha de Trinácria. Sob nenhuma circunstância, Ulisses e seus homens devem pôr as mãos nos esplêndidos rebanhos que ali vêm pastando porque pertencem a Hélio, o Deus Sol. Se o fizerem, um destino terrível e irremediável os aguarda. Pois todos morrerão em agonia e todos os seus navios serão destruídos. E se por algum milagre Ulisses conseguir escapar, ele voltará para Ítaca, sozinho. E uma vez em casa, ele será dominado por novas tristezas. Desta vez, Ulisses está determinado a ser cauteloso. Ele reúne seus companheiros e relata, sem omissões, os alertas do adivinho. Para evitar a tentação e o perigo, ele decide que eles não devem desembarcar. O discurso de Ulisses causa alvoroço entre a tripulação. Seus homens não aguentam mais. Eles tiveram que enfrentar as sereias, assim como Caríbides e Sila, enquanto 3 de seus navios foram engolidos junto com todos os homens valentes a bordo. Ulisses deve ter um corpo de ferro e um coração cruel para negar a seus homens um pouco de calma e descanso.
Depois do que passaram, eles estão ansiosos para descansar. E a hospitaleira ilha de Trinácria, lar do Deus Sol, os recebe de braços abertos. Até Euríloco e Polítes, os mais fiéis entre os fiéis entre a tripulação, juntam-se aos protestos dos marinheiros contra Ulisses. Ulisses, então exausto, admite a derrota. Mas ele faz seus homens jurarem nunca tocar os rebanhos de Hélio. Os marinheiros prestam um juramento solene antes de lançar âncora e desembarcar na praia. Ao redor deles, os rebanhos de Hélio, os gordos bezerros, vacas, ovelhas e cordeiros são resplandecentes e um espetáculo para ser visto. Os marinheiros seguem seu caminho. Eles acendem fogueiras e armam tendas. Como o vento recusa-se obstinadamente a pois, eles ainda estão na ilha. Dia após dia, eles compartilham as últimas reservas de comida fornecidas por Circe. Suas provisões estão começando a acabar. E diminuem ainda mais com o passar do tempo. Logo, eles não terão mais nada. Então eles decidem sair em busca de frutas e bagas, ou caçar pássaros para se alimentar. Ulisses se distancia do grupo. Ele precisa ficar sozinho. E vai para a floresta. Ele pensa em Penélope, sua esposa, e em Telêmaco, seu filho, cuja lembrança foi reavivada pelos melancólicos cantos das sereias. Exausto, ele cai ao pé de uma árvore e dorme. Quando acorda, há um silêncio total ao redor. Nenhum som. Intrigado, Ulisses corre para a praia. Algo o surpreende. Ele não consegue mais ouvir o mugido das vacas de testa larga, nem o balido das ovelhas gordas de pelagem pesada. Conforme ele se aproxima de seus navios, um doce aroma enche o ar. A cena que ele presencia gela seu sangue. Os homens estão assando grandes coxas, queimando a gordura de dezenas de animais abatidos, empanturrando-se de carne esfolada, picada e espetada. Os animais do Deus Sol. Ulisses cai de joelhos. Antes de castigar seus homens, ele primeiro se dirige aos deuses imortais que mergulharam Ulisses em um sono profundo por seus pecados, para que ele não pudesse impedir a tripulação de cometer esse ultraje. Deuses pérfidos, deuses injustos. Ulisses se aproxima de seus capitães, Euríloco e Polítes. Ele está furioso, pronto para aplicar o castigo. Mas Euríloco o olha com desdém. Sim, foi ele quem colocou os homens nesse empreendimento fatídico. Ele repete a Ulisses as palavras que pronunciou no dia anterior. A fome revira suas barrigas. Não sobrou nada da comida que haviam estocado nos navios. Então eles caçaram os bois do Deus Sol, oferecendo-lhe os melhores cortes e alimentando-se do restante antes de fazer provisões para a longa jornada de volta. Uma vez em Ítaca, eles erguerão um templo para Hélio e lhe farão oferendas magníficas. O Deus Sol entenderá. Mas se ele guardar rancor e quiser destruir seus navios, a tripulação prefere morrer repentinamente, nas ondas, a morrer de fome nesta ilha deserta. Pois embora toda morte seja abominável, a morte pela fome. Ulisses está prestes a responder, mas de repente congela. Quando os ossos dos animais abatidos começam a se mover e rastejar em direção a eles, acompanhados pelo som medonho de pedaços de carne chocalhando nos espetos.
Assustados com o novo espetáculo, os homens correm para embarcar nos navios. Erguem os mastros, içam as velas, erguem as âncoras e zarpam. Os deuses que habitam os céus relatam toda a cena a Hélio, o Deus Sol. Seus magníficos rebanhos foram caçados pelos marinheiros de Ítaca, depois cercados, dizimados e grelhados. Hélio é um dos últimos titãs, uma vez em guerra com Zeus e derrotado pelos olimpianos. Zeus preservou seus poderes e prerrogativas, e todas as manhãs Hélio sobe ao céu em uma carruagem, puxada por 4 cavalos alados, e espalha o calor do sol sobre a terra. Até que a carruagem desapareça no horizonte, a oeste, na terra das Hespérides, e a noite cai. Hélio irrompe no Olimpo. Ele exige que Zeus faça Ulisses e os companheiros pagarem pelo abate de seu gado. Zeus esqueceu que grados simboliza um dia do ano? Eram 365 nos prados da ilha de Trinácria. Um por dia, um por noite. Se um deles desaparecer, como Zeus bem sabe, a ordem dos dias será perturbada. Mas aqui, a carnificina aconteceu e todos foram massacrados. Atena fica entre o Deus Sol e o Deus dos deuses. Ulisses, ela o lembra, está sob a proteção dela. Nada pode acontecer com ele. Hélio imediatamente a interrompe. Se a filha de Zeus ousar se opor a ele, se esses criminosos não forem abatidos por um justo castigo, então ele, Hélio, Deus do Sol, deixará de brilhar na terra. Ele se reunirá com aquele que é o verdadeiro mestre do mundo onde nada vive, Hades. E ele brilhará para os mortos, não para os vivos, mergulhando o mundo dos mortais na escuridão eterna. Com essas palavras, Zeus se levanta. Parece que Ulisses representa outra ameaça ao Olimpo. O reino dos deuses já está dividido, pois as divindades que apoiavam os troianos se recusam a reaparecer por lá. Ele não pode tolerar que outras divindades fiquem do lado do irmão Hades. Ele não pode aceitar a noite eterna descendo sobre o mundo dos mortais para apaziguar a vingança de Hélio. A ordem do mundo, que levou tantos séculos para se estabelecer, está prestes a ruir. E seu reino pode afundar em um caos sem fim. Com um aceno de mão, Zeus acalma o Titã. Nesta ocasião, Ulisses pagará. Uma punição implacável, exige Hélio. Sim, uma punição implacável. Zeus brande sua égide e um rugido aterrorizante ressoa pelo Olimpo, sacudindo as montanhas da terra e os muros das cidadelas mais fortes. Neste momento, fortes rajadas de vento arrancam os estais que sustentam os mastros do navio, que caem no convés, esmagando a cabeça do timoneiro. O mar é selvagem. Um raio atinge o navio de Ulisses. Um após o outro, os marinheiros são lançados ao mar. Ulisses observa enquanto Euríloco e Polítes são levados por uma onda enorme. Desta vez, o destino deles está selado. Então, uma enorme parede de água se ergue.
e os arrasta para as profundezas do oceano. Os ventos malditos deixam Ulisses à deriva, levando-o de volta a algumas braças de Caríbides e Sila. Congelado de terror, Ulisses pensa em se soltar e afundar nas profundezas. Qualquer coisa, em vez de ser esmagado e despedaçado por aquelas criaturas repulsivas. Mas a corrente o leva embora. E durante 9 dias e 9 noites, Ulisses fica à deriva no mar, levado pelos ventos mortais. Na madrugada do 10º dia, quando ele não consegue mais se segurar, as ondas o arrastam para a praia de uma costa desconhecida. Com as forças esgotadas, Ulisses perde a consciência. Uma jovem está inclinada sobre Ulisses. Ela é a mulher mais bonita que o rei de Ítaca já viu. Seus cachos loiros caem em cascata pelas costas nuas. Ao redor dela, há uma praia de areia fina e águas claras e azuis. O cheiro de cedro e cipreste o desperta do torpor. Com movimentos delicados, a jovem ajuda Ulisses a se levantar. Ela sorri timidamente e diz a ele: Ulisses cai sob o feitiço dela. Calipso governa esta ilha desde tempos imemoriais. Ela é filha de um deus, Atlas, um dos titãs, que já governou a misteriosa Atlântida e que hoje carrega o mundo nos ombros. Em seus dias de glória, Atlas deu a filha a esta ilha remota, perdida nos confins da terra, longe dos homens mortais. No momento em que vê Ulisses, ela se apaixona perdidamente por ele. Ela o leva para casa, o alimenta e o conforta. Ela dá a ele tudo que um homem poderia querer de uma mulher tão linda, doce e terna. E Ulisses, exausto pelas muitas tribulações, aceita a generosa acolhida. A beleza de Calipso o surpreende. Ele fica impressionado com o carinho que ela dispensa a ele. Ulisses nunca sonhou que tal ilha pudesse existir. É como se a natureza tivesse depositado ali todos os esplendores do mundo. Ulisses ama Calipso e Calipso ama Ulisses. A força entre eles excede qualquer coisa que os deuses possam imaginar. A força da inevitabilidade, mais poderosa ainda do que a força do desejo que os une irresistivelmente. As semanas passam. Depois os meses. As horas que Ulisses e Calipso passam juntos são cheias de admiração. Um dia, Calipso leva o amante a uma das mais belas praias da ilha. Lá, ela jura amá-lo para sempre. E como prova de seu amor, ela lhe oferece a imortalidade. Calipso também é imortal por natureza. As fontes, cavernas e praias da ilha a obedecem, e ela as transformou em lugares de felicidade e bem-aventurança. Mas o que ela fará com toda essa beleza quando a idade levar seu amado Ulisses para longe dela? Ela pode oferecer a ele o que acredita que todo homem deseja mais do que qualquer outra coisa: a imortalidade. Todo homem certamente desejaria isso. Ulisses, porém, se sente desconfortável com a ideia.
Imortalidade. Ele imediatamente se lembra de seu amigo Aquiles, que aceitou a morte no auge da vida em troca da glória imortal. E que agora se arrepende amargamente da escolha, enquanto sua sombra vaga pelo mundo dos mortos. Mas outra lembrança obceca Ulisses. A de um príncipe chamado Titônio. A história é bem conhecida pelos mortais. Titônio era um jovem de grande beleza, tão lindo que a deusa do amanhecer, Eos, se apaixonou perdidamente por ele. Uma bela manhã, ela o sequestrou e o levou para o reino dela. Mas apenas deusas e deuses podem viver para sempre, não meros mortais. Eos viveu um ano inteiro, depois outro, ao lado de seu belo príncipe. Um dia, ela notou uma ruga, depois uma dobra na pele dele, depois um cabelo começando a ficar branco e outro caindo. Ela foi ao Olimpo e implorou a Zeus que tornasse seu belo amante imortal. Imortalidade concedida a um mortal? O mestre do Olimpo não tinha vontade de mudar a ordem natural das coisas. Aos deuses, imortalidade. Aos homens, uma breve existência. Isso é tudo. Mas Eos era tão persuasiva que Zeus estava ansioso para agradá-la, enquanto ao mesmo tempo a punia por tentar transgredir a ordem divina. O deus dos deuses, portanto, concedeu a imortalidade a Titônio. Ele viveria para sempre e nunca morreria. Mas Eos se esqueceu de pedir a Zeus que a imortalidade do príncipe fosse associada à eterna juventude. Dia após dia, o infeliz Titônio definhava. Ele perdeu o lindo cabelo e os dentes. A pele murchou, a força, e ele envelheceu cada vez mais sem nunca morrer. E agora, o destino de Titônio, murchando sem parar por centenas de anos, dá a Ulisses uma pausa para pensar. Ele realmente quer a imortalidade? E se a imortalidade almejada por tantos homens ousados for apenas uma armadilha? Ulisses prefere seu próprio destino, especialmente agora, nos braços de uma mulher tão bela e dedicada quanto Calypso. Do alto do Olimpo, nenhuma dessas decisões passa despercebida por Atena. E pela primeira vez, a deusa sente uma ameaça que não previu. Ao recusar a imortalidade oferecida por Calypso, Ulisses simplesmente se recusa a ser associado aos deuses e deusas. Ao preferir a condição de mero mortal, Ulisses se distancia do mundo dos deuses imortais. Qual destino, então, é mais invejável? Viver infinitamente as mesmas histórias para sempre? Ou saborear as alegrias e prazeres da vida sabendo que não vão durar? Atena sabe que chegou a hora de resolver essa questão. O próprio futuro dos deuses e dos homens pode depender disso. Por enquanto, Ulisses esquece que é rei de Ítaca. Ele desfruta de sua nova paz de espírito e entrega-se com confiança e alegria às carícias de Calypso. Mas por quanto tempo mais?